Vamos fazer, então, nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos diante do conhecimento espiritual. Que nesse estudo despretensioso e simples, possamos, ó Pai, contemplar o conhecimento que nos ajude a crescer como seres humanos, a nos tornar mais humanos, mais sensíveis, mais amorosos. Que aqueles que velam pela evolução da humanidade possam derramar suas vibrações de paz, de luz e de amor em nossos corações, que assim seja. Então, nós vamos terminar a Assombração de Castor-Nadorri com os comentários de Kardec. Eu sei que a gente já tinha começado, mas a gente vai ler de novo para pegar todo o contexto, tá? Efetivamente, deixa eu só compartilhar aqui. Na tela. Efetivamente, temos visto ávaros, isso é comentários de Kardec, tá? Sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não eles. Homens que dominavam na terra, humilhados que não mais humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência em presença de subordinados. Pronto, achei. Que não mais se lhe curvavam seus atônitos ateus. Ih, gente, desculpa, tá? Homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam, ateus atônitos, pela dúvida em face da imensidade, no mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. No mundo dos espíritos, há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas, e destas, as que escaparam às leis dos homens, são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Laís, pode continuar aqui, por favor? Aos espíritos mais atrasados. O som, Laís, está sem som. É que eu estou procurando aqui, que eu estava procurando o meu aqui, peraí. Você está em que parágrafo? Aqui, ó. Ah, tá. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte, mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá para com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros, impõe-se o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para que compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Neste divino código penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com suas criaturas,
revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna, e o que mais lhes oferece, não, e o que mais é qualquer benefício que, porventura, hajam feito, de nada lhes valerá. De que lado, pois... Cadê, meu Deus? Onde foi? De que lado, pois, a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Esta evocação nada tem de casual, e como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime, eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se-á que seria deste espírito se não fosse evocado, o que será de todos os sofredores que não podem ser, bem como daqueles em que se não pensa. Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém não único, certamente. Deus não deixa ninguém olvidado, além de que sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar a seus irmãos desencarnados. Deus patenteia, por esse modo, a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Aos sofredores jamais faltaram socorros em qualquer época, e se as evocações lhe proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez aos encarnados, por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura. Muito bem. Obrigado, Laís. Nada. Aqui, então, Kardec nos explica algumas questões interessantes. A primeira delas é que a assistência espiritual produzida numa reunião mediúnica, ela não é a única assistência que o espírito sofredor, o espírito que não está bem, recebe. Ao contrário, no mundo espiritual, a assistência é uma realidade constante. Em todas as épocas, em todos os tempos, o Evangelho, enquanto uma lei cósmica, ou seja, o amor ao próximo, o amparo ao caído, sempre ocorreu. Então, lá no mundo espiritual, é óbvio
a assistência é 1 milhão de vezes maior do que o que a gente pode, 1 milhão de vezes ou mais intenso do que o que a gente pode fazer. A assistência feita na reunião mediúnica é uma chance, sobretudo, para quem trabalha nela. Como diz Kardec, é uma chance de aprendizado, é uma honra, é uma honra. Gente, é uma honra que eu não sei se há igual. As pessoas que não conhecem nada disso não têm ideia. Mas vejam bem, é alguém que morreu. Alguém que morreu, que não está bem, e você está encarnado e consegue ajudar. Então, isso não tem preço, isso não tem valor. É de uma grandiosidade que a gente não tem nem ideia. A gente não tem nem ideia. Então, é claro que essa oportunidade que a reunião mediúnica permite é uma chance de aprendizado. Então, aí Kardec vai nos falar que, logo no início, ele pôde ver ávaros, ou seja, pessoas extremamente gananciosas, apegadas, sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera, ou seja, ilusão. Então, Kardec viu que a pessoa que é apegada, ela sofre por não poder usar aquilo da matéria, de poder ver e não poder usar. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não eles. Para quem não é orgulhoso, isso pode parecer algo estranho, gente, mas para quem se julgava o Todo-Poderoso em alguma área, isso daí é extremamente ofensivo ao ego dele. Ele se sente traído. Ele acha que ele que deveria estar ali. Veja bem, ele só está preso a essa visão porque ele é doentiamente orgulhoso. Se ele não fosse doentiamente orgulhoso, ele não teria problemas com nada disso. Mas quando a pessoa é patologicamente doente, aí não tem jeito. Ela acaba, ao desencarnar, tendo o quê? Toda essa patologia, porque ela continua sendo ela mesma. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa no YouTube. Acho que não tem nem ninguém vendo. A Débora deve estar trabalhando. Ai, meu Deus. Nossa audiência está zero. Zero. Oh, meu Deus. Vocês estão mal, hein? Estão mal vocês aí. Então, continuemos, já que ninguém quer falar nada e não tem nem ninguém para perguntar nada Não, lá no é YouTube. porque você já falou tudo, então não tem dúvida, então não tem necessidade de a gente falar. Ah, tá. Então, no mundo espiritual, todas as virtudes são meritórias. Tudo que você tiver de bom, tudo que você cultivou de bom, vai ser bom para você. Todas as oportunidades que a gente tem de fazer o bem, de sentir o bem, de construir o bem, de auxiliar, de educar, de inspirar, de motivar,
de nos transformar para um ser humano melhor, mais amoroso, mais amigo, mais fraterno. Tudo isso vai conspirar a seu favor. Mas as imperfeições acentuadas, eu não estou dizendo as nossas imperfeiçõezinhas. Eu estou falando aquelas bem doentias, aquelas bem complicadas. Ou seja, se você sai fora da curva, se você abaixa demais, se há um apego horroroso, né? No caso desse irmão que assombrava o castelo de Castelnaudary, foi o ciúme. E ainda hoje, no Brasil, mulheres são mortas. Como disse o Marcelo na palestra dele, o Brasil é recordista mundial de matança a transexuais. Então, o Brasil é um país extremamente violento. E essas pessoas que fazem o mal ao outro ser humano, elas não ficam bem quando chegam lá. Então, essas pessoas que matam, como falou a oradora ontem, no caso lá do Memória Suicida, gente, isso é tão comum aqui no Brasil. Diariamente, se você quiser, você vai escutar. O cara foi lá, né? Matou a mulher e se matou. Matou a amante e se matou. E isso é muito comum. As manchetes é quase que semanal. Em algum canto do Brasil, isso acontece. Então, o que leva as pessoas a isso? O egoísmo. Reencarnar como homem, o sexo masculino, traz de volta uma série de condicionamentos antigos sobre a posse do corpo do outro. Então, o homem hétero, né? Nós temos tomar muito cuidado, porque é um forte condicionamento de a gente achar que o corpo do outro é nossa posse. E é por isso que o conhecimento espiritual nos ajuda a entender que você não é posse de nada, nem do teu corpo, quanto mais do corpo do outro. Viva e deixe viver. Ame. Coloque o amor em primeiro lugar e não o possuir, né? O querer controlar e reter. Então, essa violência contra o sexo feminino, ele é muito grande. E isso, como está mostrando aí o caso do Castelnaudary, muitas vezes a pessoa que faz isso fica presa a estranhas e contraditórias vibrações durante anos e anos e anos a fio. Então, uma realidade espiritual que não é simples e não é fácil, porque a pessoa não se safa. Ela não vai ter o perdão de um juiz. Ela não vai conseguir pagar. Então, por quê? Porque está na consciência dela. É a consciência dela, divina, que não a deixa se safar de seus erros. Dali não saireis, disse Jesus, enquanto não pagardes o último ceitil. A pessoa fica atrelada ao seu drama de consciência e ela não vai evoluir enquanto ela não limpar esse processo no seu íntimo. Arrependimento, expiação, arrependimento, reparação. Então, um drama desse, a pessoa, naquela área específica do campo que eu estou falando, que é o emocional, a pessoa fica estagnada por séculos, porque ela vai ter que fazer todo esse ciclo de limpeza espiritual. O arrependimento, que não é tão simples quanto parece,
Por que não é tão simples, gente? Porque as pessoas simplesmente fazem isso porque elas acreditam que têm esse direito. Se elas não acreditassem que têm esse direito, elas não fariam. Elas viveriam, elas seriam capazes de receber um não. Ou seriam capazes de terem uma traição sem querer matar o outro. Ou, no caso dele, uma insinuação, que é nem a certeza. É um troço patológico. Porque a pessoa, o ciúme, muitas vezes, ele entra num processo patológico, em que você não vê, mas acredita, tem certeza. Aí já entra questões até psiquiátricas, em que a pessoa, eu não tenho o nome, não sei se Laís pode nos ajudar, mas a pessoa entra num processo de obsessão mental, né? De alucinação. Quer falar alguma coisa, Laís, sobre isso? Esse ciúme Não, patológico? especificamente não do patológico, mas que chega a ser patológico. É quando o social interfere na criação. Então, você é educado por uma mulher, lógico, pela mãe, né? E essa educação fala que o homem pode tudo, porque pior do que o homem machista é a mulher machista, né? Então, eu vou contar uma historinha que, como é minha, então não tem problema. Eu amo ainda meu pai, mas ele viveu numa época em que o homem era provedor do lar, mulher não trabalhava, né? Existia uma série de preconceitos, e a minha mãe, ela não podia sair sozinha, ela tinha que sair com o filho, porque mulher direita não saía sozinha, mulher casada, direita, não saía sozinha. Então, aí, como eu era mais nova, a vítima era eu, né? Muitas vezes não queria ir na casa da minha avó, aí tinha que mamãe me arrastar para eu poder ir, para ela poder ir, então eu tinha que ir. E isso Isso é não era uma interior? caridade. Isso é Não, interior? Recife, capital. Caramba! Mas também 1900 antigamente, né, Anderson? Eu vou fazer 72 anos, eu era criança. Mas mesmo assim, o que eu estou mostrando que eu vivi numa época que isso era o normal e ninguém criticava porque era assim, as pessoas, os homens de bem tinham que agir assim. Então, você tem o ciúme natural do ser humano, e mais a parte social, comportamental atuando, então como é que você vai se arrepender? Você foi criado que o certo era isso. Até você se arrepender e ver que não é o certo, que ninguém é dono de ninguém, né? Vou dizer uma coisa, minha mãe não podia varrer a calçada da minha casa, para você ver como era. Mas aí, veja bem, é chato falar porque a gente está Não, pode falando. falar, não. Tanto é que eu estou expondo, porque, sem problema nenhum, eu estou falando, eles não são mais vivos, e realmente, hoje em dia, eu tenho certeza que ele viu, mas depois disso, ele já mudou, graças a Deus, até partir, ele mudou muito, entendeu? Mas eu estou falando numa época que eu era criança e que era normal, normal esse comportamento, entendeu? Se esperava do homem isso, o homem era o macho, que dominava, era a figura dominante da família, o que ele falava não tinha contestação. Então, imagina que esse espírito desse castelo. Aqui, ó. Olha só, para isso aqui. Vocês sabem o que é isso aí? Cinto da castidade. Cinto de castidade. Da castidade. Cinto de castidade que os homens usavam no século passado, né? No passado?
Não, aí é que tá. Agora você falou tudo. Agora veja bem o que eu achei aqui, ó. Século passado, não. Ainda tem hoje em dia. Deixa eu Ah, compartilhar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Esse é Gente, atual. Esse daqui, um bombeiro foi chamado para livrar a mulher disso, que Senhor, enterrou. Então, esses casos de domínio do outro, isso aí já é um comportamento abusivo, é uma dependência emocional, é uma série de sim, coisas, né, Anderson? veja bem, aí entra a questão que é o seguinte: quando a sociedade permite e você faz, você é doente como a sociedade é doente. Exatamente. Quando a sociedade já abomina isso e você ainda faz, você é mais doente ainda. Então, a insegurança, essa insegurança, isso, uma boa TVP ajuda, né? Porque a pessoa é tão insegura com relação ao comportamento do outro. Hoje em dia, nós temos que entender, eu não estou falando aqui para vocês isso. Tem ninguém escutando a gente aqui. Estou falando os outros, as pessoas aí. Vocês não têm esses problemas, graças a Deus. Então, não estou dando recado para vocês. É para os outros aí que nem estão ouvindo, nem vão ver isso, nunca. Já que esse vídeo ninguém vê mesmo. Agora, veja bem, se a pessoa está num relacionamento que a deixa insegura, vá ser feliz. Entende? Hoje em dia, gente, você pode gostar o máximo, mas se a pessoa te deixa inseguro, se você acha que a pessoa vai ver o ex-namorado e vai pular cerca, você não está bem. Não é um relacionamento a dois, não é para isso. Verdade. Relacionamento a dois é para os dois caminharem juntos, numa caminhada de mútua ajuda, de carinho, de respeito. Se você não está seguro, tenha coragem, né? E vai ser feliz. Não adianta atormentar o outro, botar cinto de castidade, ficar falando do ex-namorado porque você viu o ex-namorado, ou então um caso que eu vi em que o rapaz ele tinha sido casado e tinha um filho. Gente, se ele tem um filho, ele tem que ver o filho. Quando ele vai ver o filho, ele vai ver a ex-mulher. E a pessoa que ele estava, a moça, quebrou a casa dele todinho. Disse que ia bater nela. A ex-mulher estava até casada. Surto paranoico, ele não sabia. E a gente via ela lá no trabalho, a mulher que tinha esse surto, mulherão. Aí eu conversando com ele, ele falou, a gente olha a aparência. Até os pais dela já tinham denunciado ela na polícia. Ela quebrou a casa dele todinho quando ele terminou. Não vou nem dizer a profissão dela, para não deixar quieto, mas é da área, né? E ela quebrou a casa dele todinho. Mas veja bem, ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele deixou ela quebrar. Falei, você agiu corretamente. Porque ele também era tipo ela, todo marombado. Mas ele não perdeu a razão. Ele chamou a polícia, ele denunciou ela. O que é isso? Doença da alma, de caráter. Não quer dizer que não tem que ser punida, não. Isso não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que esse espírito precisa se cuidar, precisa ter autoestima, precisa se valorizar e precisa aprender a respeitar o outro. Tu imagina essa pessoa, essa moça, eu posso dizer que é moça porque é mais nova, está na casa dos 30 e pouco. Imagine esta moça na próxima encarnação como homem, se ela não se cuidar. Imagina o que ela já pode ter feito como homem
em outras vidas, já que a própria profissão dela é bem masculina. Então, você olha a aparência, é um mulherão, me perdoem a expressão, tá? É um mulherão, caramba! Mas é uma pessoa extremamente doente. É uma alma doente que tem que ter toda a nossa compaixão, né? Por Baixa quê? autoestima, né? É uma série de questões que a pessoa precisa identificar, porque se você não está saudável, emocionalmente saudável, o relacionamento vai ser tóxico, vai ser doentio. E Porque sabe a o que, pessoa... Fala, pode falar, você aqui é sabe o que é especialista. pior? Sabe o que é pior, Anderson? Porque isso não é um caso isolado. Exatamente. Infelizmente, não é. Existem pessoas que elas se controlam, mas assim, se for fundo, a pessoa explode e vai agir assim, né? Porque também aí entra o orgulho, primeiro, a baixa autoestima é que eu digo lá nos pés, então já fica, né? Não adianta a aparência, ser malhada, bonita, cuidada, não vai adiantar isso. Se a autoestima estiver baixa, aí não adianta, não vai adiantar nada. A criação, esse espírito, o grau de orgulho, né? Quem é fulaninho para pensar que é melhor do que eu, então eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos, né? Então é uma série de coisas que entra aí e infelizmente não é um caso isolado, são vários. No dia a dia, se a gente for olhar, talvez não tenha tantos, a gente não tenha tanto acesso, mas tem muitos casos que acontece isso, tá? Muito, muito mais do que a gente pensa, infelizmente. Infelizmente. Então, a gente pode aprender um pouco mais com o ser humano a partir da reunião mediúnica. Vamos, então, se não temos mais nada para tratar sobre o nosso irmão, eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados são infligidos castigos mais grosseiros, mais materiais, ao passo que o contrário se dá com aqueles com inteligência estão mais desenvolvidos. Isso aqui a gente leu semana passada e comentamos, né? Então, está claro aqui, a gente já comentou, não vamos entrar de novo. Então, Kardec vai falar aqui um pouco da evocação. A prática da evocação direta, em que você conhece um drama e clama pelo espírito, o próprio Kardec vai nos dizer que não é o ideal. Kardec vai nos dizer que o ideal é a comunicação espontânea. Ele vai nos dizer isso, que o ideal é a comunicação espontânea na reunião mediúnica. E, a partir daí, ao longo do tempo, a gente, a mediunidade, o trabalho mediúnico, vai meio que caminhar para isso. Então, hoje em dia, não é que não há quem não faça, pode ter, mas a grande maioria, mais de 90% das reuniões mediúnicas, elas não são direcionadas especificamente. Elas são, muitas vezes, para uma pessoa, é óbvio, mas não para um espírito específico. Mesmo que, por exemplo, a pessoa está tendo visões, aí a gente vai tratar a pessoa. Se quem vai vir na reunião mediúnica
vai ser o espírito exatamente que ela viu ou não, a gente não sabe, porque a gente não está evocando aquele espírito diretamente, mas sim é o tratamento à pessoa. Quem vai definir quem pode vir ou quem não pode vir é a espiritualidade. Geralmente, essa é a prática hoje em dia. Mas não é isso, Paulo? É verdade. Mas não é assim. Eu sei de casas lá em São Paulo que fazem a vocação. Ok. O risco de Grande. você poder ser enganado ou iludido, ou o próprio médium interferir na mensagem para ratificar que seja aquilo, é grande. A interferência anímica do médium pela sugestão é grande. Então, o ideal é evitar isso. Evitar. É uma marchar contra a corrente, eu acho. Isso, é verdade. É verdade. Marchar contra a corrente. É verdade. Porque a evocação, em certos casos, sim, como você falou aí, é a necessidade daquele espírito. Mas, fora isso, só espontâneo. Qual é o intuito de ser feito isso atualmente, Anderson? Para ajudar, pode ser para ajudar. Mas não tem um outro modo de ajudar? Sim, orar. Veja bem, eu não posso falar por que pessoas ainda fazem isso. Eu até entendo que se você confia muito no médium, se o médium deu muitas provas de coerência, há médiums que você tem uma segurança, sabe, muito grande. A pessoa pode, em certos casos, discretamente, fazer uma coisa direta, ok? Mas isso, veja bem, não é o ideal, porque depende de uma capacidade que normalmente a gente não vê assim porque para você botar esse peso no médium é preciso que não é nem o problema da capacidade do médium, é mais a responsabilidade de você poder estar estimulando no médium uma vaidade muito grande. Então, eu já vi excelentes médiums, mas que trazem consigo uma entranhada vaidade, que é aquilo deles terem certeza que estão certos. A vaidade do médium é por aí, né? Só que o médium não reconhece isso. Então, você trabalha com o médium, mas você percebe que ele só aceita aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele está percebendo. Então, ele quer, às vezes, até interferir no encaminhamento da reunião. Por quê? Porque ele não duvida. Ele não, na verdade, ele nem acredita na capacidade do dirigente, às vezes. Ele é totipotente. E isso é complicado. Esse médium assim, você não pode confiar um trabalho com essa delicadeza, porque você pode estar surfando na fantasia com ele. Entendeu? Então, eu já tive a oportunidade de ver um médium especificamente, ao longo de muitos anos, toda a comunicação que ele dava algum testemunho provando, tipo Chico Xavier. Uhum. Ele dava detalhes. Só que você percebe que você não pode incensá-lo, entendeu? Porque você acaba realçando ele, as pessoas vão acabar vendo e as pessoas vão... E ele pode cair, você perde um bom médium. Então, Entendi. todas as vezes que eu pude trabalhar com ele, eu tomei esse cuidado. Então, nunca pude. Ele seria um médico que daria para fazer uma coisa direta, numa emergência.
pelas provas que ele deu ao longo dos anos. Mas como tudo que é bom dura pouco, ele fez o favor de desencarnar. Ele fez o favor de desencarnar, mas mostrou para mim essa coisa da... Agora, tem um caso, por exemplo, pessoas que desdobram com muita facilidade. Eles podem fazer uma abordagem direta, se o cara tem a capacidade de dobrar assim. Vai lá em casa agora. Espera um pouquinho. Vem aqui em casa agora. Qual é o livro que está em cima da minha estante? Aí eu vou fazer o seguinte teste. Presta atenção. Eu vou virar para lá. Aí vou pedir a André para vir aqui, pegar qualquer livro. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Ela vai botar o livro lá. E ela vai embora. Eu vou pedir para ela também não ver o livro. Ela vai pegar o livro de olho fechado, vai passar aqui na minha frente. Você entra, pega um livro de olho fechado na estante, aqui na minha estante, né? Cadê a estante? Pega um livro qualquer de olho fechado e sai sem olhar o título do livro. Eu vou ficar de costas. Aí, chego para a pessoa, vem aqui desdobrado e vê o livro que está em cima da estante. Vê a cor, o tamanho. Ele vem. Ó, o livro é azul, que às vezes tem dificuldade de ver, né? Ah, é tal, tal, tal. Aí, entendeu? Tem pessoas que têm essa capacidade. É o escritor, não lembro o nome de autor nenhum, tá? Daquele livro sobre desdobramento, ele tem essa facilidade, né? Tem. E Ele aí, não nesse... desdobra como chama o pai, né? Para se desdobrar para ir trabalhar com ele. Isso. E aí há pessoas assim. Então, houve um caso em que a pessoa ela viu 2 vezes uma coisa no quarto dela e ela pediu a uma dessas pessoas e ele falou: você me autoriza a entrar no seu quarto? Por razões óbvias, né, gente? Você não invade, você não pode invadir o quarto de ninguém desdobrado. Não pode, a não ser que o mentor esteja te levando. Você, pela sua própria vontade, você tem que ter uma ética de caráter muito grande. Então, você não pode. Pelo seu próprio mesmo que seja boa intenção, você tem que pedir autorização. Ela não autoriza, ele foi, desdobrou e foi. O que ele viu lá? Não era um espírito. Não era um espírito. Era uma forma pensamento de um homem. Pura energia plasmada, seja por videogame, seja por filme, seja pela própria pessoa. Ela plasmou aquilo por algum tempo e aquela forma pensamento ficou ali como um boneco. E ela viu aquilo. Ela tinha afinidade, ela tinha a constituição. Aí ele falou para ela, no caso dele, não é espírita, mandou ela exteriorizar a energia, né, para limpar o ambiente. A gente faz um culto ali, faz uma prece, faz uma oração, pede ajuda, etc., né, para limpar, porque essas formas de pensamento são muito comuns. A gente constrói elas devido à constância em alguma temática, alguma questão, pensamento, ideia, não sei o que, não sei o que lá. Então, você... Oi, pode falar, Paulo. É ele que traz, que forma, né? A gente constrói isso mentalmente. Pode ser positiva, pode ser algo saudável, salutar, mas pode ser algo neutro, mas que assusta. Pode nem ser algo negativo, mas está ali, mas é só construção mental dos próprios habitantes daquela residência. Não é uma assombração, não é um desencarnado. Não tem vida, nem vontade própria. E é facilmente limpo. Então, vamos então para o nosso Jacques Latour.
Jacques Latour. Assassino, condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, havida em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, a qual assistimos, foi pedido ao médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Aqui, ó. Não foi feita evocação. Possuído de extraordinária agitação, ele, ao traçar caracteres muito grossos, e depois, rasgando o papel, exclama: arrependo-me, arrependo-me, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto como ninguém pensara nesse infeliz, cuja morte até então era ignorada por uma parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo-lhe em seguida esta pergunta: que motivo vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos? Responde o médium de viva voz: vi que almas compassivas, ou seja, cheias de compaixão, terias piedade de mim, ao passo que outros ou me evocaram mais por curiosidade que por caridade. Vocês vejam que essa prática, naquela época, acontecia. A gente não recomenda, é um caminho perigoso, o uso da mediunidade por curiosidade. Perigoso porque você não controla o mundo astral, o mundo espiritual, você não controla ele. Nós, encarnados, não temos esse controle. Então, quando o assunto para abordar a realidade espiritual não é sério, você atrai qualquer coisa. Qualquer tipo de vagabundo espiritual. Né? Abre uma brecha. Abre uma brecha. Ou de mim se afastavam horrorizados. Aqui também eu quero aproveitar dos médios medrosos, né? Aquele médium, aproveitar para o nosso gancho, o médium, quando vê um espírito que não está bem, e fica horrorizado e quer jogar o espírito para fora, de jeito nenhum. Ou então fica pedindo para ir para o outro médium. Às vezes, gente, às vezes, o espírito fica sentido, tá? É verdade, gente. Ou de mim se afastavam horrorizados. A compaixão precisa ser também do médium. Não adianta só o dirigente ter compaixão. Também o médium tem que ter esse espírito de que ele vai psicografar ou transmitir a mensagem psicofônica do médium. Ele também tem que ter essa compaixão pelo irmão. Facilita muito, né? Sim. Quanto mais horrorizado o médium tiver, mais o médium pega a carga do espírito. Isso é verdade. Cansa o médium. Exatamente. Depois começou. Oi, pode falar, Paulo. Não, ele cansa o médium. Isso, O médium fica o médium fica mais cansado, porque se o médium tiver com aquele intuito amoroso, ele sintoniza com o mentor. É uma oportunidade. E ele sai refeito, tranquilo. Ele sai muito bem. Teve situações na reunião que vinham aqueles tenebrosos assim, mas devido ao diálogo e à forma carinhosa, amorosa de você se dar, e aquela forma de ser real, porque você não pode ser piegas, né? Dizer uma coisa a qual você não está passando essa coisa para ele, ele pode ficar muito mais furioso, mas quando você vai com uma razão bem centrada, ele começa a pegar uma compreensão
e pescar o que você está falando e começa a coisa é tão boa que você se sente tão iluminado quando você consegue fazer isso. São oportunidades que se dá na reunião mediúnica, que você vê como o tratar com caridade e amor àquele que está naquela necessidade é muito, muito gratificante, realmente. Com certeza, com certeza. Laísa Débora, na hora que eu falei que não tinha ninguém vendo a gente, ela escreveu aqui no, no YouTube, kkkk, estou aqui. É que eu disse que ela devia estar trabalhando. E eu falei que não tinha ninguém vendo, ela está aqui. Temos a nossa uma audiência. Depois começou por uma cena indescritível que não demorou mais de meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Tal manifestação lhe fora talvez permitida, não só em benefício próprio, como também para a edificação dos circunstantes. Então, aqui a gente já vê, gente, interessante reflexão sobre uma tendência, muitas vezes, que acontece do dirigente querer censurar a manifestação, não deixar que o médium extravase a emoção do espírito. É lógico que você não precisa dar um grito daqueles que se escuta na esquina, não é isso que eu estou falando. Mas não dá para uma comunicação, um espírito vir como se ele fosse de papel, não expressasse nenhum sentimento, nenhuma emoção. E aqui, nesse texto, Kardec deixa para a gente bem claro que ele permitia, justamente porque se a espiritualidade permitiu, havia um fim útil ali. Então, isso é muito importante, muito interessante, porque é Kardec, numa reunião mediúnica, mostrando para a gente que não se pode reprimir a comunicação como se ela fosse uma mentirinha. Tem comunicações, eu já vi uma vez, num lugar que eu estive sem querer, acabei errando o dia e chegando, e era uma reunião mediúnica pública. Eu fui lá porque eu errei o dia, e acabou que eu peguei uma reunião mediúnica pública e os espíritos que vinham não se diferenciavam. Os médiuns, todos os médiuns, as comunicações eram iguais. Independente de quem era o espírito, se era um sofredor, alguém que recém-desencarnado, ou um obsessor, ou um mentor. Todas as comunicações eram iguais. É que pode. Aí depois eu saí muito parecidas, sabe? Muito parecidas. Não havia muita diferenciação, não havia emoção. Havia um controle muito grande. Aí depois a André estava comigo, eu perguntei a André, a gente foi embora, né? Falou, você reparou alguma coisa? Eu falei, não. Aí quando eu expliquei, aí ela lembrou. Realmente. Na hora ela não percebeu, né? Mas quando a gente saiu e veio embora, no carro, eu mostrei para ela, a maioria das comunicações eram anódinas, eram sem emoção, porque a casa, às vezes, cria tanta regra, que o espírito vem, ai, estou sofrendo. Gente, muito complicado isso. Muito complicado. A gente respeita,
Mas é bom ver, vamos voltar aqui, já que as pessoas nos falam tanto que nós devemos ler Kardec e refletir com Kardec, vamos voltar aqui para a gente refletir com Kardec. Não é Anderson, é Kardec, né? É sempre bom. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Então, essa frase deixa bem claro que o médium deixa que o espírito se extravase devido à união do espírito à pessoa dele, a pessoa dele. Às vezes, gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. Está muito claro. Ele deixava que o médium, permitia-se que o médium extravasasse vivamente o sofrimento do espírito. O tom de sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes. Então, súplica veemente, gente, é muito claro o que é, né? Imagina você, à meia-noite, andando no seu cavalo, né? Indo da Vila Maria para Rosário, 2 quilômetros, no meio da noite, e aparece aquela luz, aquele clarão na tua frente. Aí tu fala, valei, minha Nossa Senhora! É uma súplica veemente. É só um exemplo. Não existe súplica veemente assim. Ai, ai, valei-me Nossa Senhora. Não existe isso. Súplica veemente, né? É uma súplica veemente. É algo com veemência, né? Com excitação, com verdade, com que mexe com o teu sentimento. Com verdade. Porque o Alguns... espírito... Oi, pode falar, Paulo. Porque o pensamento, sendo um atributo do espírito, tem que ser a verdade. O que ele sente, ele não usa de hipocrisia, porque ele está como espíritos com a mente em profunda ampliação. Ele tem que ser a verdade. Você não tem como ser diferente. Isso aí. Ele sente quando você fala, ou quando alguma coisa se passa ali. É por isso que muitos espíritos vão para se divertir em certas reuniões, porque eles se divertem, porque não está tendo verdades, esse sentimento que é importante e é necessário. E sem essa verdade não pode ter o amor necessário. E aí, alguns ficavam até mesmo aterrorizados. Aí isso que o Paulo acabou de falar é diferente de espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. É diferente, né? É um espírito necessitado, é diferente. Ei-lo a exclamar: ó sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro, não o sabeis, e não podereis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a este sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas, nem repouso, sem fim, e as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar meus ferimentos, a perseguir-me com seus olhares. Então, aí estão, vejo a todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue, e este ouro manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos o cheiro de sangue. Não sentis? O sangue, e sempre o sangue. Eles que imploram as pobres vítimas, eu a feri-las sempre, impiedosamente. O sangue inebria-me, acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. Assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando. Entretanto, quando me julgava, aniquilado para sempre, que terrível despertar! Ó sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores,
os pés atolados em sangue, acreditava-me morto, estou vivo, horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ah, se vocês soubessem o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Vejam bem, isso acontece muito, infelizmente. O que ele pode estar vendo pode ser espíritos que ele fez mal e que não o perdoaram, como pode ser alucinação da mente culpada, porque a consciência, a lei de Deus, estão dentro da consciência. Quando eu malbarato uma vida humana, quando eu maltrato um ser humano, mesmo que eu não ache nada, que eu não sinta nada, quando eu desencarno, não é assim. Porque lá, no perispírito, no corpo sutil, que é leve, toda infração, com R, infração à lei divina, ela não fica impune. A consciência, ela... Então, pode ser tanto alucinação da mente culpada, como pode ser algum irmão que não perdoou, como pode ser os dois. Podem ser as duas coisas acontecendo, e há situações piores. Essa não é... Isso é um horror, é uma loucura, em que a pessoa fica presa, mas ainda há situações piores. Ah, mas qual a situação pior? Vamos ver lá aquele filme famoso, antigo, Ghost. Quando o assassino ele morre, o que acontece? Vêm criaturas de sombras que pegam ele e o arrastam. Isso acontece também. Sim, claro. Essa situação ainda é pior, como a gente pode ver no livro Libertação. Há espíritos que se outorgam, são seres humanos, não são demônios, são seres humanos que se chamam justiceiros, que se outorgam, acham que espírito superior não condena ninguém, mas esses espíritos condenam. Milícia espiritual. Isso aí. Então, muitas vezes, há situações até piores. Então, isso que ele diz, que se a pessoa soubesse que isso é real, ela jamais faria algo parecido. Não haveria mais criminoso na Terra. Alguns anos atrás, eu acabei fazendo um atendimento que eu acho que vale a pena a gente contar pelo contraste da consciência. A moça é policial e é médium. E houve um assassinato. 3 jovens assaltantes foram mortos em um bairro aqui do Rio de Janeiro. E ela ficou velando o corpo até o rabecão chegar. Quando ela foi liberada, ela veio, né, veio para casa e ela já veio num semitranse, dirigindo num semitranse. Chegou em casa, não dormiu, ficou repetindo minha mãe, minha mãe, minha mãe. A mãe dela me ligou, que é médium, me ligou pedindo ajuda. E nós fomos lá na casa da pessoa, uma emergência, e vimos a situação. Quando nós pedimos, então, a espiritualidade para tirar o espírito da jovem e passar para a mãe, a moça voltou assim na mesma hora. Na mãe, que já era uma médium, o espírito pôde expressar o que ele estava pensando.
Eu sei que eu morri, eu sei que eu não valho nada, mas minha mãe não merecia isso. Minha mãe não merecia isso. Aí começou a chorar. E aí a gente... Vejam bem, a expressão dele, isso que Kardec falou, a expressão do espírito mexe com a nossa emocional e ajuda a acessar a compaixão. Exatamente. Então a gente conversou com todo carinho, com todo amor. Aí ele viu duas mãos brancas, iluminadas, virem e pegarem ele e levarem. Perceberam a diferença? Era um jovem, eu não sei a idade, até saiu na TV, tá? Na época. Era um jovem, devia ter 17, 18 anos, por aí. Ele realmente estava assaltando e ele foi surpreendido e foi morto. Mas vejam bem, isso daí, eu não vou entrar em muitas questões, mas como dá pano para manga, porque o caso dele, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, tem implicações sociais. Sim, claro. Ele não era perverso, ele não era mau, ele está vivendo uma contingência Uma contingência, uma em que ele sequência. foi levado a fazer isso. Mesmo esse irmão que a gente está lendo, Jacques Latour, percebam como ele se arrepende. Se você tem uma forma diferente de lidar com esse indivíduo, que não seja o extermínio, que seja uma reeducação, preso, mas reeducado, você recupera esse ser humano para a vida. Mesmo que ele... Ah, mas é prisão perpétua. Sim, mas você recupera ele, para ele mesmo. Coisa que alguns países têm. Eu não sei... Há processo de reeducação, de formação profissional na cadeia, de educação religiosa, espiritual, meditação, trabalho, porque a pessoa trabalhando na cadeia, por exemplo, trabalhando na agricultura, isso é terapêutico. Agora, no Brasil, não tem nada disso. Até onde eu sei. O Brasil fica amontoado 20, 30, 40 pessoas, de graus diferentes de periculosidade. A pessoa entra ali, às vezes, quase inocente, e depois de 5, 6, 8 anos, ela está tarimbada em... Não é... Por quê? Porque um monte de gente ociosa, sem uma... Há pouco... Até tem escola, mas não há estímulo. Emprego, trabalho, pode ter algum presídio que tenha, no Brasil. Mas a maioria dos daqui do Rio de Janeiro que eu conheço não tem. Então, a gente vê que não há uma tentativa de recuperação do ser humano. Mesmo pessoas espíritas, vivendo sobre a ameaça da violência, acabam acreditando na violência como caminho. Só que essas pessoas estão provando para si mesmas que elas não acreditam no que a gente acabou de ler. Que elas não acreditam nessa experiência que eu acabei de contar. Ah, mas eu acredito sim, eu sou espírita. Não, porque se você acreditasse, a coisa mais óbvia do mundo é o seguinte: ninguém morre. Esse indivíduo, esse jovem, se tem processo social, ele vai voltar na mesma sociedade. Você não vai se livrar dele. É da lei. E o pior, vai se aliar com os próprios que já viveu. Né? Na família, nos amigos, tudo vai se voltar porque tem que refazer. Isso. A sociedade não se livra matando. Isso é uma ilusão. Não. Há índios que foram mortos em massacres que retornam no mesmo local que viveram. Aquele índio viveu naquele local. Tem uma conhecida
que ela desdobrava e ia para o local em Caxias, que foi a infância dela. E ela me contava os desdobramentos. Eu gosto de ouvir e ela gostava de contar, depois ela nunca mais contou. Ela tinha constantes desdobramentos lá no local que ela foi criança. Só que ela contava que ela viu um monte de coisa que estava lá. Aí eu falei, mas aquela área toda foi fazenda de escravidão. Provavelmente a tua ligação com aquela região é muito maior do que você imagina. Por isso que você ainda vê muita coisa lá, muita gente lá. Até parentes dela desencarnados ali. A gente não se livra das coisas, dos ambientes. Os locais que a gente suja, a gente muitas vezes fica ali assombrando, entre aspas. Não é assombrando porque você não vê, mas é assombrando porque está lá. E aí, muitos índios, aqui, todo o Rio de Janeiro, Brasil, vários lugares, haviam tribos e mais tribos e mais tribos de índios. Cadê eles? Muitos deles foram exterminados. Essas pessoas renascem naqueles lugares e vão voltar para o mesmo lugar. Você não os exterminou. Ah, mas elas não estão reencarnadas como índio? Não. Elas podem estar branca, caucasiana, negra, mulata, morena, o que for. Não importa. Mas é o mesmo espírito. E que precisa ser, muitas vezes, ele ainda é rejeitado. É muito complicado. Eu não vou falar nada assim, detalhando, mas o Rio de Janeiro é a cara disso. É só olhar para o alto. Muitos índios e negros que foram exterminados no passado retornam e continuam alijados do processo. Enquanto a sociedade, isso eu ouvi o Dr. Herman numa palestra, no final de uma palestra, no dia 13 de maio, numa palestra que foi era um sábado, 13 de maio. E no final, o altivo Panfiro deu essa comunicação. Enquanto o Brasil não resolver os problemas sociais, o Brasil estará em dívida com a escravidão no Brasil. Eu nunca me esqueci disso, porque a tendência de muitos de nós espíritas é querer fingir que causa e efeito, nesse caso, não existe. Reparação não existe. Não existe. Não, reparação é só no mundo espiritual. Eu não tenho que reparar nada, não. Aí está errado, né? Como é que você conhece a lei de reparação, que você sabe que tem que se arrepender e reparar, e na hora que você acha que tem que tratar isso, é com a arma, com tiro? Porque não, meu amigo. A reparação é com a educação. E é agora. Com a distribuição da renda. É isso que é reparar, é construir uma sociedade mais justa. Ah, mas eu não quero reparar, não. Fala com Deus. Fala com Deus. Porque as leis divinas estão escritas na consciência. Enquanto aqueles que vitimaram lá no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, não fizerem a reparação, estarão presos. Não importa o país, não importa o lugar. Estarão presos aqueles que eles fizeram mal. Basta ver o número de índios, de indígenas que viviam aqui. Hoje, que dia que é, gente? Dia do índio. Lembrei agora. O número de indígenas que viviam nas Américas antes da vinda dos europeus. E quanto ficou 300 anos depois, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Essa população física e extrafísica, ela não deixou de existir. Exato. E ela pesa na economia local dos países. Na violência, nos processos sociais, nos problemas coletivos. A gente não vai se livrar de ninguém. Não existe isso na lei divina. Ninguém se livra de ninguém. O caminho
é o amor. E o amor, ele tem filhos. É fraternidade, equanimidade, doação, amparo, cuidado, Liberdade. afeição, né? Enquanto isso não acontecer, enquanto as pessoas não valorizarem isso, enquanto isso não for motivo que motive o seu voto, nós não faremos reparação coisa nenhuma. Se qualquer um de nós aqui se candidatar falando de educação, a gente não recebe um voto. Mas se eu disser que é tiro, porrada e bomba, aí o povo vai bater palma. E se eu for lá para a linha de tiro e fingir que estou trocando tiro, aí eu ganho 500 mil votos, 1 milhão de votos. Vou lá para... finjo, faço um palco armado. O povo quer isso, o povo quer sangue, o povo quer vingança. É isso mesmo, mata mesmo, mata mesmo. Eu até entendo que pessoas, um país que é recordista em assassinato de trans, dizimou índios, escravizou negros durante 370 anos. É lógico que você vai ter ainda um número enorme de pessoas que não têm sensibilidade para a vida humana. Infelizmente, é a realidade. E o conhecimento espiritual precisa ser uma luz para essas pessoas, porque eu não quero que as pessoas vão sofrer o que o Jacques Latour está sofrendo. Nosso interesse aqui não tem nenhuma ideologia. O nosso interesse é, conhecendo as consequências dos atos, não desejar que as pessoas possam ir para essas regiões, porque elas não são boas. Elas não são boas, gente. Não é fantasia, não é brincadeira. As regiões umbralinas, elas são muito complicadas. A gente, em reunião mediúnica, às vezes o médium tem vislumbre ou até desdobramento e vai até lá. É muito complicado. As situações. Isso que o Jacques Latour a gente acabou de ler aqui, gente, isso é real. O sofrimento que ele está passando ali naquela mensagem, o sangue, as pessoas, isso é real. Muitos assim. E não é 10 minutos, não são 10 minutos, perdão. Não são 10 minutos. Isso não tem fim. O espírito fica preso nisso anos. Vale a pena? Não vale a pena. Então, o que a gente está falando aqui não tem nenhum sentido ideológico, mas a gente precisa levantar a bandeira do Cristo. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao ser humano, acima de tudo. Toda a vida humana importa. Toda a vida humana importa. Não há justificativa para guerra, não há justificativa para assassinato, não há justificativa para violência. Só o amor se justifica. Toda guerra, ela está errada. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o que lá. A vida humana, ela tem o maior preço de tudo. Toda a vida humana, toda. Homens, mulheres, índios, negros, japoneses, alemães, russos, ucranianos, palestinos, americanos, todos. O mundo ainda não está assim, a gente sabe. Mas cabe a nós, com esse conhecimento, com esse patrimônio espiritual, falar às pessoas, olha, vamos, para terminar, voltar aqui o que o Jacques Latour, vocês verem que não é Anderson, é conhecimento espiritual. Ó, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo, não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores.
Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Isso é uma realidade, gente. Isso não é uma fantasia. Não é brincadeira para boi dormir. É coisa muito séria. E, como já disse, há condições até piores no mundo espiritual. Vou marcar Sim. aí, gente. Falou nada hoje, Rui? Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem. Mesmo? Tá tudo bem. Ô Anderson, há situações no mundo espirituais bem pior do que essa que imaginamos. Assim como também há mundos piores do que esse no qual nós vivemos. A qualidade ao qual o mundo vivemos é essa, de espíritos dessa qualidade, desse teor. O mundo está em fase de regeneração, que é justamente os espíritos que vão reencarnando e se transformando. A importância da filosofia espírita para esses seres atuais é que é fundamental para que esse processo de regeneração venha se fazendo. Como você vê, os espíritos novos já vêm com um outro discurso, com uma outra forma, né, de falar, de dizer. As crianças vêm com outro discurso diferente, né? É verdade, é A verdade. qualidade do nosso mundo é esse, tem esses espíritos, é um mundo de provas e expiações. Essas coisas não é para ser diferente. Então, isso vem muito também da formação social, como o Laís falou, né, da nossa educação, que vem desde o tempo, né, o Brasil colono, toda essa situação que vem marcando o ser do indivíduo e tem essas manifestações. Porque você não foi criado para isso, né? Foi criado para adquirir luz, né? Mas ele se que divertir, ele que vai se desvirtuando daquilo que realmente é para ser, né? Ele torna o não ser, ele torna-se simplesmente o instinto animal homem, né? Porque o ser humano é o ser, é o espírito na carne, né? Então fica muito preso aos sentidos que a carne nos traz, a toda essa situação, todas essas coisas. E isso é uma Aí, nuance, não muda de uma hora para outra, é uma nuance. Tem mundos muito piores do que esse, e é assim. é isso aí, gente. A gente deseja um mundo melhor. A Mudando gente a nós. sabe, a gente sabe que ainda estamos longe disso, mas eu acredito que o conhecimento espírita, né, da realidade espiritual da Fundamental. vida, ela pode ser a luz no caminho do entendimento dos homens, né? Então é por isso que a gente faz os estudos, é por isso que a gente está aqui refletindo com Kardec É. e queremos agradecer aí a presença de vocês. A gente vai entrar para a semana que vem e, ó, então, não mais o seriam. Vamos continuar no meio da expressão dele, que não dá para correr, a gente não precisa correr, Não. tá? E até porque, ó, as reflexões de Jacques Latour são grandes. Ele vai mostrar para nós toda a doutrinação dele. Então, nós vamos ter muito tempo de Jacques Latour, tá? E nos lembrando que todas as pessoas, como Jacques Latour, como esse irmão de Castanho do Rio, sobrevivem após a morte. Ninguém morre. Então, a solução é o diálogo, é o perdão, é a não violência, é a educação. Juridicamente, na lei dos homens, você precisa da punição. Você precisa
colocar o assassino, o ladrão, a pessoa que age mal na sociedade, na cadeia. Isso não tem jeito. Mas você tem que também dar a ele, na cadeia, condições, independente do valor da pena, que ele possa se reeducar. Há lugares no mundo, não posso dizer exatamente onde, mas sei que há cadeias nos Estados Unidos em que é facilitado. A pessoa até ganha, a pessoa trabalha e ganha. Ou paga o que ela deve. Tanto faz. Ou ela ganhando, ou ela pagando para a sociedade, o importante é que ela se reeduque. Formas de se reeducar tem várias, mas a gente não perde quando você sabe que ele é imortal. Só matar ele não vai resolver nada, porque ele vai retornar na mesma sociedade. E todos aqueles que estão envolvidos na sua morte, legal pela justiça, nos países que têm pena de morte, por exemplo, vão estar de alguma forma ligados a ele. Recebeu o convite para a festa. Exatamente. Gente, ficamos por aqui. Alguma coisa? Alguém quer comentar um comentário final? Carlos, Andréia, Maria José, Feliciano, Ivone, Rui, Laís, Paulo. Considerações finais? Por mim, está tudo bem, Anderson. Então, Laís, faz nossa prece final, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, Espírito responsável por esse estudo, nós somos gratos por estarmos aqui a cada terça-feira, aprendendo mais com os nossos irmãos que já partiram, muitas vezes mostrando as nossas mazelas e as consequências reais. Nós somos gratos pela tua bondade, Pai, por permitir que isso nos aconteça. E possamos, com isso, a cada estudo, pensarmos em colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo, que não fique na teoria, mas que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, quando nós vemos as consequências dos nossos erros, os erros dos nossos irmãos, o que pode nos acontecer também. Ainda dá tempo. E nós devemos, a cada dia, buscar isso. Obrigado, Senhor, pela tarde, pelo estudo, por todos os nossos irmãos aqui presentes, pela oportunidade de estarmos vivos. Fica conosco, Pai, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queremos agradecer a todos, a presença de todos. Agradecer a presença também da nossa irmã Débora. Ela disse aqui, Laís, a Débora Leonés, estou trabalhando aqui, mas ligada aí. Ô, Anderson. Um abração, Débora, que nós possamos ficar por aqui, gente, e um abraço a todos.